historinha do dia, a história completa de Jesus. O anjo Gabriel disse a Maria: "Você terá um filho." "Como?" perguntou Maria. "Eu não sou casada. O Espírito Santo de Deus virá sobre você. O bebê será filho de Deus." Maria acreditou nele. Maria era noiva de José, mas ele não acreditou na história dela. Então, o anjo visitou também. Maria não está mentindo. O bebê dela será o Filho de Deus. Seu nome será Jesus. Assim, José casou-se com Maria. Muitos meses se passaram. Então, eles viajaram para Belém, a cidade natal de José, por ordem do governo. Depois daquela longa viagem, chegou a hora do bebê nascer. Mas todas as pousadas de Belém estavam cheias. Por isso, o Filho de Deus nasceu numa estrebaria, envolto em panos e deitado numa cama de palha. Deram a ele o nome de Jesus. Naquela noite, um anjo apareceu a alguns pastores nas montanhas, perto de Belém. "Boas notícias!" disse o anjo. "Nasceu o Salvador. Ele está em Belém, deitado numa manjedoura." De repente, mais anjos apareceram. Eram tantos que encheram o céu. "Glória a Deus nas alturas!" eles cantavam. "E paz para todos os que lhe querem bem." Quando os anjos se foram, os pastores correram para Belém. Eles encontraram o bebê, o seu Salvador, deitado sobre a palha, exatamente como o anjo havia dito. Depois de verem Jesus, os pastores atravessaram a cidade. Eles estavam muito animados. Contaram a todo mundo o que havia acontecido e louvaram a Deus por tudo o que ele fez. "Antes de Deus enviar o Salvador," disse o profeta Malaquias, "um mensageiro virá para preparar o caminho para ele." Então, veio João antes de Jesus, pregando às margens do Rio Jordão. "Preparem o caminho do Senhor," João disse. "Deus está enviando alguém muito especial para o seu povo. Mudem seus caminhos. Arrependam-se das coisas más que vocês têm feito. Sejam batizados." E foi isso mesmo que as pessoas fizeram. "Você é o prometido?" eles perguntaram. "Não," disse João. "Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vai fazer coisas incríveis. Vocês vão ver." Jesus veio até João para ser batizado. Quando João viu Jesus, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." "Eu quero que você me batize," disse Jesus. "Não," respondeu João. "Eu é que preciso ser batizado por você." "Confie em mim," disse Jesus. "Esta é a coisa certa a fazer." Assim, João batizou Jesus. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus como uma pomba. "Este é o meu filho," Deus disse. "Eu o amo. Ele me agrada muito." O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Ele não comeu nada durante 40 dias e noites. Depois disso, Jesus estava com muita fome. Sabendo que Jesus estava com fome, Satanás o tentou. Ele apontou para umas pedras e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães." Jesus respondeu a Satanás usando as palavras de Deus na Bíblia. "Não é só de pão que vive o homem," ele disse, "mas daquilo que Deus diz."
Em seguida, Satanás levou Jesus ao topo do templo. Se você é o Filho de Deus, pule! A Bíblia diz que os anjos de Deus o salvarão. Então, Jesus usou a palavra de Deus em sua segunda resposta. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus, disse ele. Por fim, Satanás levou Jesus a uma montanha. De lá, mostrou-lhe todos os reinos e riquezas do mundo. Isso tudo pode ser seu, disse ele, se você se prostrar e me adorar. Vá embora, Satanás, Jesus ordenou. Então ele citou mais uma vez a palavra de Deus, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Assim que Jesus disse isso, Satanás o deixou. Em seguida, anjos vieram e cuidaram de Jesus. Jesus enfrentou a tentação e não pecou, nem sequer uma vez. Era a festa da Páscoa. Jerusalém estava cheia de gente. Quando Jesus chegou ao Monte das Oliveiras, bem próximo de Jerusalém, ele pediu a 2 de seus discípulos que encontrassem um jumento. Eles encontraram o jumento e lançaram seus mantos sobre ele. Jesus montou no jumento, cumprindo a profecia bíblica que diz: Jerusalém, aqui vem seu rei montado num jumento. Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. Muitas pessoas lembravam de seus milagres e se juntaram a ele. Eles colocavam seus mantos e ramos de palmeira no caminho à sua frente para honrá-lo. Eles tinham esperança de que Jesus fosse o Salvador prometido de Deus. Então gritaram: Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor! Bendito seja o Rei de Israel! O mundo todo está seguindo, murmuraram os fariseus. Diga que se calem, Jesus! Mesmo que todos parassem de gritar, Jesus respondeu: as pedras ainda me louvariam. Jesus curou pessoas doentes e alimentou pessoas famintas. Ele amava os rejeitados e ensinava a todos sobre o reino de Deus. Mas alguns líderes religiosos não gostavam do que Jesus dizia e tinham inveja dele. Eles odiavam tanto a Jesus que decidiram que ele deveria morrer. Eles deram 30 moedas de prata para que Judas, um dos discípulos de Jesus, o traísse e entregasse. Jesus e seus discípulos celebravam a festa da Páscoa. Enquanto comiam, Jesus disse com tristeza: um de vocês vai me trair. Surpresos, cada um deles respondeu: eu não, Senhor. É verdade, disse Jesus. Um de vocês, alguém que está comendo aqui, vai me trair. Eu não, Senhor, disse Judas. Você sabe que é. Jesus respondeu: vá, faça isso depressa. Então, Judas saiu. Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus. Ele o partiu, deu para seus discípulos e disse: lembrem-se de mim ao comerem. Este é o meu corpo, entregue por vocês. Então, Jesus tomou um copo e agradeceu a Deus por ele. Bebam todos, disse ele. Este é o meu sangue, derramado para que seus pecados sejam perdoados.
Quando terminaram de comer e beber, Jesus e seus discípulos cantaram um hino. Depois foram ao jardim do Getsêmani para orar. Depois de comerem juntos, Jesus disse aos seus discípulos: Esta noite vocês vão me abandonar. Eu não, disse Pedro com firmeza. Eu jamais o abandonarei. Jesus suspirou. Antes do galo cantar pela manhã, você dirá 3 vezes que não me conhece. Eu morrerei com você antes de fazer uma coisa dessas, bradou Pedro. Quando chegaram ao jardim do Getsêmani, Jesus pediu a seus discípulos que orassem com ele. Os discípulos estavam cansados e adormeceram. Jesus orou sozinho ao Pai. Jesus sabia que seus inimigos queriam que ele morresse. Ele também sabia que a morte era o plano de Deus para ele. Mostre-me se há outra maneira. Ele orou. Caso contrário, farei o que me pede. De repente, uma luz brilhou. Ouviu-se gritos e todos acordaram. Uma multidão zangada se aproximou, enviada pelos líderes religiosos daquele tempo. Judas beijou Jesus para mostrar qual homem deveria ser preso. Sou eu, disse Jesus. Quando ele disse isso, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus se entregou. Eles o prenderam e levaram até os seus líderes. A maioria dos discípulos de Jesus fugiu, mas Pedro seguiu de longe. Ele esperou num pátio para ver o que ia acontecer. Você não estava com Jesus? Alguém perguntou. Assustado, Pedro disse: Não. Duas outras pessoas perguntaram a mesma coisa. Vocês estão errados, Pedro disse. Eu nem mesmo conheço esse homem. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando ouviu o galo cantar, ele chorou amargamente. Alguns líderes religiosos disseram ao governador Pilatos que Jesus era perigoso, pois queria ser rei. Pilatos perguntou a Jesus: Isso é verdade? E Jesus respondeu: Eu sou o rei, mas não deste mundo. Jesus é inocente, disse Pilatos. Não há motivo para matá-lo. Eu o soltarei. Mas a multidão começou a gritar: Mate-o! Então, Pilatos mandou seus soldados baterem em Jesus. Eles enfiaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o fizeram carregar uma cruz de madeira morro acima. No alto do monte, os soldados romanos pregaram os pés e as mãos de Jesus na cruz. Eles fincaram a cruz no chão. Jesus foi crucificado entre 2 criminosos. Ao meio-dia, o céu escureceu. Os amigos de Jesus choravam. Alguns líderes religiosos riam e zombavam, dizendo: Você salvou outras pessoas, por que não salva a si mesmo? Pai, perdoa-lhes, disse Jesus. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse: Está concluído. Ele havia completado a obra que veio realizar por causa do seu grande amor. Um dos discípulos de Jesus, chamado José, colocou o corpo de Jesus num túmulo novo e rolou uma grande pedra na entrada. Um longo e triste dia havia chegado ao fim. Domingo pela manhã, algumas mulheres foram ao túmulo para perfumar o corpo de Jesus. Elas sabiam que o túmulo estava fechado com uma grande pedra e estavam pensando como tirá-la.
Quando elas chegaram, a pedra já tinha sido tirada. O corpo de Jesus tinha desaparecido e havia anjos no túmulo. Jesus está vivo, disseram os anjos. Vão contar aos discípulos dele. As mulheres contaram aos discípulos. Pedro e João correram para o túmulo de Jesus para ver se era isso mesmo. Só encontraram os panos com que Jesus fora enterrado e voltaram para casa confusos. Mais tarde, os discípulos reuniram-se numa sala. Eles conversavam sobre o que estava acontecendo, quando, de repente, Jesus apareceu. Eles ficaram apavorados. Pensaram que era um fantasma. Não fiquem preocupados, disse Jesus. Vejam minhas mãos e pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim. Vocês não poderiam tocar se eu fosse um fantasma. Fantasmas não comem, mas eu estou com muita fome. Então Jesus comeu um pedaço de peixe e depois começou a ensiná-los. As Escrituras são claras, disse ele. O Messias deveria sofrer e morrer, e depois ressuscitar dos mortos. Agora, anunciem ao mundo que vocês viram, que todos saibam que os seus pecados podem ser perdoados se eles se voltarem para Deus. Isto é possível por causa do que eu fiz. Chegou a hora de Jesus voltar para o céu. Antes, ele levou os seus discípulos para uma montanha na Galileia. Eis o que eu quero que vocês façam, disse ele. Esperem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo que prometi. Em seguida, falem de mim para todos. Vão de Jerusalém para a Judéia, para a Samaria e depois para o resto do mundo. Façam muitos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a eles tudo o que vocês aprenderam comigo. Sempre estarei com vocês. Depois de algum tempo ensinando essas coisas, Jesus voltou para o céu. Ele foi subindo até desaparecer numa nuvem. Seus discípulos ficaram observando, ficaram ali olhando para o céu. 2 homens vestidos de branco apareceram. Jesus foi para o céu, explicaram. Ele voltará da mesma forma que foi. Assim, os discípulos obedeceram a Jesus e foram para Jerusalém. E ele continua presente no meio de nós. Até a próxima historinha!